fronte ao coronavírus. E para isso nós temos aí a honra de poder entrevistar o Dr. Eric Fonoff, que explica os riscos da quarentena à saúde mental. Gostaria de rapidamente introduzir o doutor. Professor Dr. Eric Fonoff é neurocirurgião e professor livre-docente da USP, especialista em neurocirurgia funcional, com ênfase nas áreas de dor, doença de Parkinson, doenças neuropsiquiátricas, entre outros distúrbios do movimento. Então, vamos começar pela primeira pergunta. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Roberto. Eu que agradeço. Vamos conversar em uns minutos sobre as questões tão importantes, não? Sem dúvida. Então, a primeira pergunta que eu teria é qual seriam os primeiros sintomas que poderiam identificar essa presença dos distúrbios, né? Aqui eu tenho uma cena para ilustrar o que era o Brasil, ou o mundo, né, pré-Covid, e o que acontece agora nesse momento posterior à influência da doença em toda a população brasileira e mundial. Bom, essa imagem ela ilustra muito bem, né, o que o ser humano preza, né, que é a convivência social, né? Então as pessoas na normalidade têm uma empatia, né, pelas outras pessoas, todos se entretêm e se sentem bem, a maior parte das pessoas se entretém, se sente bem juntamente com outras pessoas, então a convivência, isso é a base da nossa sociedade como um todo, né? Então, não só das questões de saúde, né, de normalidade do pensamento, do cérebro, das emoções, mas também do funcionamento geral, né? As pessoas podem fazer trocas, enfim, negociar e ter a convivência geral, né? Então isso é algo aparentemente muito importante, aliás, é muito importante, e que só nos momentos de dificuldade e de anormalidade que nós temos a plena ideia de que isso é muito importante. Não? Essa imagem é muito ilustrativa das pessoas andando tranquilamente aí, um grande número de pessoas, né, convivendo num espaço bem restrito, que parece ser uma feira, né? Ou seja, a normalidade, né? Convivência entre as pessoas. Então isso traz tranquilidade, isso traz uma sensação de empatia. O que é interessante, a empatia é um conceito muito importante, né? De que as pessoas, não só os seres humanos, também os animais, sentem pelas outras, né? Quando dá uma sensação de serenidade, de tranquilidade, quando se tem a sensação de empatia, né? Então, quando se olha no rosto das pessoas, pode se ver as emoções, né? Ou depender da mímica facial, o que a pessoa está pensando, e etc. Então isso é o normal, né? Então é o que nós esperamos, é o que nosso cérebro está treinado para fazer, né? Vou introduzir aqui Ter empatia com as outras pessoas, exato. Introduzir uma imagem aqui do que é agora o momento pós-Covid, assim, não focando especificamente a questão do momento que a gente ficou isolado socialmente ou até no lockdown, mas agora nesse início da reabertura. Eu queria explorar um pouco essa questão, como é que as pessoas foram afetadas por isso e como é que as pessoas pensam, como isso afeta o cérebro das pessoas. A primeira coisa, bom, essa outra imagem também é bastante ilustrativa, né? A primeira coisa que nós vemos nessa imagem é que há uma redução, comparativamente, uma redução enorme, né, do número de pessoas transitando e convivendo. Mas não é só isso, né? Agora, por necessidade, nós todos temos que, devemos, né, utilizar as máscaras de proteção, né, para reduzir o risco de contágio da doença infecciosa.
e com isso se vai também parte da nossa identidade, né? Então agora você olha para as pessoas e está faltando uma parte do rosto, né? Uma coisa é, fechada, incomum para nossa, para as pessoas, né? Que traz uma certa, uma sensação de interrogação, né? Puxa, será que essa pessoa está feliz, está triste? Como, né, a identidade em si, será que ela é a pessoa que eu estou pensando ou não? Enfim, dificulta aquela sensação de empatia que nós temos, né? Que traz tranquilidade e serenidade, né? E uma coisa que a gente está preocupado, na verdade, é como é que isso impacta a sociedade como um todo, né? Principalmente porque a convivência normal, né, que a gente tinha antes da doença, não era percebido como sendo normal. Agora, eventualmente, nós estamos tendo a percepção que aquilo era normal e nós estamos vendo na anormalidade. Então, está se falando com a nova normal, né, como o novo modelo. E quais seriam os impactos disso para a sociedade do ponto de vista neurológico? Então, aí nós vemos, acho que poderia passar as outras imagens, mais uma imagem aí das pessoas, convivendo agora de uma outra maneira, né, com o rosto, de certo modo, fechado, etc. E, na verdade, o que nós vemos, no final das contas, é que com a chegada dessa epidemia, que pode atingir qualquer pessoa, né, então todos os seres humanos são suscetíveis a essa doença, e claro que existem algumas populações de risco, que têm mais risco de ter um desfecho ruim, mas todos os seres humanos são suscetíveis a essa doença, ou a grande maioria, pelo que nós sabemos, e que, se não sofrer pessoalmente, pode ser um veículo do contágio, né? Então, o que nós vimos, observamos nas últimas semanas, é que as pessoas ficaram com muito medo, né? Medo de morrer, né? De ser acometido pela doença e de que ela seja grave, medo de transmitir para outras pessoas, receio, então, de ser um veículo aí de transmissão dessa doença. Isso fez com que as pessoas tivessem muito medo, né? As autoridades também fizeram ou fazem, né, diariamente a sugestão, né, de que as pessoas fiquem em casa, etc. Isso mudou muito a rotina das pessoas. Então, atualmente, e essa imagem que você colocou aqui, muito interessante, pelo que nós estamos vendo aqui na legenda, em 2019, essa é a linha preta e achurada, o número de pessoas que procura a unidade de emergência, em geral, né? Então ela é relativamente estável. Em 2020, com a chegada, né, nas primeiras semanas, com a chegada aí da pandemia, esses dados são dados americanos, o que aconteceu foi uma redução da procura das pessoas pelas unidades de emergência. Isso denota não só que as pessoas estão seguindo, né, aqui no Brasil também, sem dúvida, isso a gente vê nas unidades de emergência aqui. Se você for em qualquer unidade de emergência em São Paulo, você vai ver uma escassez, não tem gente sendo atendida praticamente. Não existe fila de espera, não existe nenhuma aglomeração, ou seja, as pessoas simplesmente, que normalmente iriam às unidades de emergência, deixaram de ir. Isso, claro, sem dúvida, existem as consequências para cada doença que deixa de ser tratada, algumas delas até fatais, né? Mas o nosso foco aqui é exatamente o que faz essas pessoas deixarem de procurar o serviço de emergência, ou seja, tem uma condição de saúde potencialmente grave,
O que faz uma pessoa com uma condição, uma dor, uma alteração de saúde aguda, deixar de procurar o sistema de saúde? Então, é disso que a gente deve tratar hoje aqui, e realmente não tem outra resposta a não ser o medo, né? Então, os hospitais foram postos e naturalmente são um dos focos principais de transmissão de uma doença infecciosa, né, respiratória, daí veiculada pelo coronavírus. E, no final das contas, as pessoas têm receio de procurar o local, né, para o seu tratamento. Então, os hospitais acabaram ficando vazios, o que é denotado aí nessa imagem. Eu arrisco dizer que em São Paulo, principalmente nos hospitais privados, a redução foi ainda maior do que essa imagem aqui está mostrando. Eu diariamente visito pacientes em diversos hospitais e que estão internados por outros motivos, e passando pela unidade de emergência, nós vemos uma ausência praticamente de pessoas procurando. Então as pessoas realmente estão com medo de que procurando o hospital elas possam ser contagiadas com a doença e aí poderem falecer. Isso a questão do medo, ela é parecida com a dor, né? Acho que poderia mudar o slide. O medo é parecido com a dor. O medo então é uma sensação que traz, né, que normalmente traz preservação do indivíduo e da espécie, né? Então, se o indivíduo sente dor, ele evita aquela situação, aquele estímulo doloroso, nociceptivo, né? Se o sujeito sente medo, ele tende a evitar aquela situação. Então, são processos fisiológicos que fazem parte da preservação do indivíduo e, portanto, da espécie, ou seja, da preservação da humanidade, no caso. Então, agudamente, ou fisiologicamente, né, na normalidade, isso é benéfico, sem dúvida. O problema é quando esse medo torna-se crônico e continuado, né? E é o que nós estamos passando agora. Na verdade, não é uma ou outra pessoa que está passando, é grande quantidade, ou a grande maioria da nossa população está com medo. Então, uma dos indicativos de que isso está ocorrendo é simplesmente pessoas estão deixando de procurar unidades de emergência. Isso é algo bastante ilustrativo, né? Então, Uma dúvida quando... que, desculpa Sim, interromper, mas uma dúvida claro. que me ocorreu é, se as pessoas estão evitando de ir para o hospital para uma questão de emergência, e eles sabem que aquilo aflige eles, teria alguma questão irracional, algum tipo de condicionamento que desse que esse medo impactasse a pessoa no subconsciente, eu não sei qual que é o termo precisamente, mas Exato. Não, isso é perfeita a pergunta. Então, assim, o medo, quando torna-se crônico, assim como a dor, torna-se desadaptativo. Então, a pessoa passa a ter uma sensação de medo exacerbado, né? Existem diversos diagnósticos psiquiátricos que se pode colocar, não é o foco aqui fazer psicodiagnóstico, mas diversas situações que fazem com que os indivíduos tenham medo de sair na rua, no caso, ou eventualmente até o medo de ter medo. Isso é algo bastante patológico e complicado. Mas olha que interessante, quando o estímulo então chega, olha, não deve sair de casa, você deve ficar em casa, ou pelo medo de que você possa ter uma doença grave e eventualmente falecer. Então isso é um medo, o medo da morte é um medo que todo ser humano, em algum momento da vida, tem, né? Quando isso torna-se continuado, alterações então no cérebro ocorrem, mediadas aí
pelos núcleos da amígdala, é aí, por isso essa imagem, e a amígdala é um centro que fica no lobo temporal, uma região profunda, né, no lobo temporal, que participa do sistema chamado sistema límbico, e que medeia as emoções, né, o processamento de informações emocionais, e faz conexão com diversas outras regiões. Uma delas é o hipotálamo. Então, as respostas neurovegetativas, né? Então a pessoa com medo fica com as mãos suadas, fica com o coração acelerado, fica com a pele fria. Essas são as respostas neurovegetativas. Mas existem também as respostas hormonais ou neuroimunitárias. Quando se fica com medo e o estresse vem, é jogado na corrente sanguínea quantidades maiores, né, de corticosteroides, ou seja, os corticoides endógenos, que fazem com que os corticoides, além de outras funções, eles são anti-inflamatórios gerais. Então, eles diminuem a capacidade da resposta imunológica ocorrer. Também existem outras alterações comportamentais do medo, né? A pessoa tende a ficar sem movimento, eventualmente em situação aí de congelamento, recolhida, sofre com a redução da empatia, né? Então, aquele balanço normal da empatia entre as pessoas fica reduzido. Existe também a redução de um outro hormônio chamado ocitocina, que é um hormônio relacionado à empatia. Então, quando as pessoas estão gostando, estão tendo uma empatia alta, existe um aumento da ocitocina no sangue. E o contrário, nesse caso, é o que acontece. Então, aumenta os corticosteroides, reduz a ocitocina e por aí vai, né? Acho que a gente tem uma outra imagem que mostra bastante aí, eu acho que se nós podemos ver aqui. Então, assim, o estresse aqui colocado, né, um slide publicado recentemente aí na revista Molecular Psychiatry. Então, o impacto do estresse nos diversos níveis aí de funcionamento cerebral. Então, se altera o ritmo de disparo dos neurônios, né, que é a resposta principal dos neurônios fazer potenciais de ação. Essa redução dos potenciais de ação também altera a transmissão sináptica, né? Ou seja, menos potenciais de ação, menos trocas de neurotransmissores, ocasionadas por uma alteração nos mediadores intracelulares. Então, a resposta, o comportamento do neurônio, em geral, né, da célula nervosa, ele se modifica. E, na sequência, também é modificado, então, os circuitos, né, que os neurônios fazem ligação uns com os outros. E os circuitos neuronais que dão ao funcionamento do cérebro. O conjunto dos circuitos neuronais é que faz com que o funcionamento normal do cérebro ocorra, né? Então, os circuitos locais, e esse conjunto desses circuitos locais faz o funcionamento geral do cérebro, a consciência, a empatia, a personalidade e tudo mais. E o que é mais interessante é que isso acaba, né, quando a resposta ao estresse fica tanto exacerbada e muito prolongada, causa alterações na chamada, na expressão gênica, né? Então, são alterações que permanecem ao longo do tempo. Então, o que se imagina é que, pode passar a próxima imagem, o que se imagina é que várias regiões do cérebro que participam, então, na resposta, tanto em seres humanos aí como em animais, que participam da resposta
relacionadas às emoções, dentre elas o medo, estão alteradas cronicamente. Então, as alterações do meio externo induzem nas pessoas o medo continuado produz diversas alterações, desde o neurônio, desde a da molécula, funcionamento neuronal único, pequenos circuitos, longos circuitos, e interação com o restante do organismo por meio de hormônios e da redução da função da imunidade. Existe, né, num circuito mais amplo no cérebro, a formação de uma memória. Então, as pessoas, quando daqui a alguns anos, uma parcela das pessoas vai ouvir falar sobre uma possibilidade de nova pandemia, provavelmente elas vão novamente ter aquele comportamento de alteração comportamental, redução do humor, piora do humor, medo exacerbado e toda aquela resposta relacionada tanto de crises de ansiedade como possivelmente também depressão. Então isso é uma alteração que, a princípio, ela é mais profunda do que a gente imagina. E, na verdade, o que é muito interessante que se chame a atenção é que não só vai, puxa, as pessoas vão ficar mais tristes, eventualmente deprimidas, ou algumas vão ter crise de ansiedade, mas isso é controlável, etc. Na verdade, a parte imunológica da história também nos preocupa, porque agora nós estamos num momento ainda da pandemia, isso não vai se resolver em poucos dias, ou seja, o estresse continuado interfere na resposta imunológica necessária para, lutar contra esse patógeno, esse vírus que está infectando tantas pessoas. Então, admite-se que pessoas com medo têm uma imunidade pior. Então, essa é a questão que a gente gostaria de levantar hoje, para que, obviamente, traga uma certa reflexão. Porque, sem dúvida, nós temos que entender e nos proteger, mas também o exagero, as respostas, né, o medo exacerbado, ele é desadaptativo. E é o que nós estamos vendo, as pessoas estão deixando de se tratar. Então, aumento de morte súbita em casa, aumento de ataques cardíacos que não estão sendo tratados porque as pessoas deixam de procurar as unidades de emergência e tudo mais. Então, isso é algo que nos preocupa e que traz, sem dúvida, diversas consequências aí para que... e é interessante para todos nós sabermos disso, né? Eu queria fazer uma última pergunta, muito obrigado pela explanação, mas se isso está gravado no cérebro, né, de uma forma eventualmente permanente, e a sociedade vai ter que se adaptar a essa nova normal, como fazer para que essas pessoas possam, de alguma forma, reduzir esse medo que foi gravado no cérebro? O que é necessário para que elas possam combater isso? E como é que eventualmente as autoridades ou a mídia possa se posicionar para que isso não seja um problema endêmico permanente? Claro. Não, o simples fato de nós estarmos chamando atenção para isso, talvez os veículos também de comunicação e os outros profissionais, etc., possam atentar para isso e incluir nas suas programações, nas suas chamadas, etc., a importância dessa situação, porque sim, devemos ficar em casa, devemos nos proteger, etc., mas também devemos manter a nossa sanidade mental. Isso é algo muito importante na atualidade. Claro, diga-se de passagem, não são todas as pessoas que vão ter problemas crônicos com isso. Existe uma expectativa que existe uma minoria de pessoas que possam ter problemas crônicos. No entanto, na nossa sociedade é conhecida, em São Paulo,
no Brasil, e principalmente nas grandes cidades, um índice muito alto de ansiedade crônica e depressão. Então, isso já ocorre em geral. Então, as pessoas são mais suscetíveis ou são menos adaptadas a estímulos que vêm do meio. Então, a princípio, as nossas populações nas grandes cidades no Brasil, elas possivelmente sofram mais do que em outros países com isso. Então, isso e do que no interior, por exemplo. Isso é algo também bastante importante. Isso deve sim ser motivo de preocupação, tanto de saúde privada como de saúde pública. No nosso entendimento, isso é algo que deve ser chamado a atenção, sim, claro. E do ponto de vista da recomendação pessoal que o senhor faria para cada uma das pessoas que se sente com esse medo adicional, qual seria a sua recomendação de atitudes pessoais? O que a pessoa poderia fazer para eventualmente se autodiagnosticar, se isso for possível? E se caso isso for possível, o que ele poderia fazer para reduzir esse medo? Não, então assim, pessoas que têm a convivência familiar e pessoas da família que identifiquem eventualmente alterações exacerbadas, né? Uma pessoa que começa a ter um medo desadaptativo ou desproporcional a algo, isso deve ser procurada sim uma ajuda psicológica, eventualmente psiquiátrica, que estão disponíveis, né? Os profissionais estão aí. Hoje em dia nós contamos com possibilidade de atendimentos online, né? Eu acho que isso é muito importante. Conselho Regional e Federal de Medicina, também me chegou a informação de que os conselhos de psicologia também deram a possibilidade de profissionais credenciados para tal, de se fazer atendimentos online. Então, por mais estranho que possa parecer, é interessante que as pessoas da família ou a própria pessoa procure ajuda para que possa ser diagnosticada, eventualmente medicada, ou passar por uma terapia, porque isso é algo realmente importante. Porque, no final das contas, nós devemos e teremos que retomar nossas atividades no futuro próximo. Não sabemos ainda quanto tempo, mas nós teremos que retomar. E as pessoas têm que estar adaptadas para tal, né? Então, claro, certas modificações nas nossas rotinas ainda vão ser mantidas, mas nós temos que estar de prontidão para reinício das nossas atividades, tanto profissionais quanto sociais, seguindo, obviamente, as recomendações aí das autoridades de saúde. Perfeito. Bom, eu agradeço o seu tempo por ter nos esclarecido sobre esse importante tema e ficamos aí à disposição para debater outros temas que são pertinentes, claro, a neurocirurgia ou a neurologia em geral, que venha a ser uma preocupação de todos. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Sem dúvida, esse tema nós conversamos várias vezes a respeito e o impacto disso não é pequeno, né, tanto no cérebro quanto na imunidade, como nós falamos, de uma população inteira, né? Então, realmente, isso nos preocupa bastante. É um tema um pouco diferente da nossa atuação normal, né, do dia a dia, mas é algo que salta aos olhos, e por isso a chamada foi muito pertinente, a sua chamada aí para essa conversa. Eu que agradeço, e no futuro falaremos sem dúvida de diversos outros assuntos aí. Mais Obrigado. uma vez, muito obrigado e até a próxima, então.